Boa noite a todos. Em cumprimento ao dispositivo do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, damos início hoje a essa audiência pública ao processo de discussão e apreciação dos projetos de lei números 432 de 2025, 356 de 2025 e 456 de 2025, que tratam, respectivamente, do orçamento do ano de base 2026, do PPA 2026-2029 e da revisão da LDO ano base 2026. O calendário das audiências públicas foi previamente publicado no Diário Oficial do Município. O secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 10 minutos, e aos demais interessados por 5 minutos. Os munícipes também poderão fazer seus questionamentos por escrito enviado em mensagem através da plataforma e-Democracia. Na sequência, Cíntia Reis, que é diretora de orçamento para esclarecimentos. Também se encontra o Everton Alcântara, que é chefe de divisão técnica. Então, enquanto eles fazem as explanações, quem quiser se inscrever para fazer as perguntas, questionamentos, procura a diretoria de plenário para fazer as inscrições, e assim que eles concluírem, será dada a palavra. Agora, com a palavra, a senhora Cíntia Reis, diretora de orçamentário. Boa noite, vereadoras e vereadores. Vereador Leandro Dourado. Eu vou iniciar a apresentação da tríade orçamentária para 2026, que seria o PPA, a LDO e a LOA, da Secretaria de Educação, com enfoque no orçamento de 2026. O PPA, como o vereador falou anteriormente, ele é válido de 2026 a 2029, então é um planejamento nos próximos 4 anos. Foi baseado no plano de governo do prefeito Lucas, foi elaborado em conjunto entre os técnicos da Secretaria de Educação e a Secretaria de Finanças, e ele é o nosso plano estratégico para os próximos anos. O PPA da Secretaria de Educação para os próximos 4 anos, ele é composto de 5 programas. Nós temos o programa Educar desde o Início, que o objetivo é garantir o acesso universal e de qualidade no atendimento da creche e da pré-escola. O público-alvo são crianças de 6 meses a 5 anos. Nós temos um indicador de taxa de atendimento da educação infantil de 0 a 3 anos, com um parâmetro para 2026 de 47,18%. As ações que compõem esse programa de educação infantil são implantação, modernização, conservação das estruturas dos próprios da educação, gestão dos recursos humanos da educação, gestão, manutenção e inovação da rede de ensino, formação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, atendimento educacional através da rede complementar e apoio ao educando. O valor do programa estimado para 2026 é de R$ 716.814.800 reais. O próximo programa chama Fundamentos para o Futuro, que tem como objetivo garantir o ensino fundamental com qualidade nos anos iniciais. O público-alvo são crianças de 6 a 10 anos. E ele possui 3 indicadores, que é o desempenho médio em língua portuguesa obtidos pelos educandos da rede, o desempenho médio em matemática obtido também pelos educandos da rede e a taxa de alfabetização no final do 2º ano. Para o primeiro indicador, parametrizamos para 2026 200,60 pontos, para a língua portuguesa, para a matemática, 207,80, e a taxa de alfabetização, no final do 2º ano, em 80%. E as ações que compõem esse programa
para o ensino fundamental são implantação, modernização, conservação das estruturas dos próprios da educação, gestão dos recursos humanos da educação, gestão, manutenção e inovação da rede de ensino, formação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação e apoio ao educando. O próximo programa, que compõe o nosso PPA, ele é voltado para a EJA, é a Educação Não Tem Idade, EJA, que tem o objetivo de garantir o direito à educação básica àqueles que não tiveram acesso à escola em idade apropriada. Público-alvo, jovens e adultos que não concluíram a educação básica. O indicador desse programa é a taxa de conclusão na EJA, que está previsto para 2026 o percentual de 30%. E as ações que compõem, né, o ensino fundamental EJA: gestão dos recursos humanos da educação, formação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, atendimento educacional através da rede complementar e apoio ao educando. O próximo programa é o programa Inclusão Educacional em Foco, que o objetivo é garantir o acesso equitativo à educação para pessoas com deficiência. O público-alvo são os educandos com deficiência. E ele possui 2 indicadores: taxa de matrícula de pessoas com deficiência, a previsão para 2026 é 75,2%, 20%, e taxa de educandos atendidos pelo AE, 17,46%. As ações que compõem esse programa são construção do Centro de Referência ao Autismo, aquisição de equipamentos para as salas AE, aquisição de material escolar coletivo para atendimento aos educandos com deficiência e atendimento aos alunos com deficiência, com valor estimado para 2026 de R$ 67.625.000. E o último programa que compõe o PPA é o Apoio Complementar à Educação Básica, que tem como objetivo assegurar o acesso e a permanência de educandos nas etapas iniciais da educação básica e na EJA, por meio de ações complementares e atividades de contraturno escolar. O público-alvo são os alunos matriculados na rede de ensino municipal. Nós temos 2 indicadores, que é a taxa de atendimento com transporte escolar, que para 2026 a previsão é de 100%, e a taxa de adoção de jornada ampliada no ensino fundamental, que será de 25%. Nós parametrizamos. As ações que compõem esse programa são transporte escolar, gestão e atendimento integral nos centros de educação, ações complementares e integradoras ao ensino, alimentação escolar, distribuição de alimentos para alunos da rede municipal, que é o programa Leite em Casa, e a distribuição de uniformes e mochilas escolares. Nesse próximo slide, a gente fez um resumo, né, dos valores para 2026 e o percentual de quanto cada programa representa dentro do orçamento da Secretaria de Educação para o próximo ano. Então, o Educar desde o início está previsto R$ 716.814.800, que representa 40,05% do orçamento de 2026. Fundamentos para o futuro, R$ 817.067.400, que representa 45,65%. Educação Não Tem Idade, EJA, R$ 43.586.000, que representa 2,44% do orçamento. Inclusão Educacional em Foco, R$ 67.625.000, que representa 3,78%, e apoio a complementar à educação básica, no valor de R$ 144.785.350, que representa 8,09% do orçamento. Totalizando todos os programas, nós teremos um valor orçado para 2026 de R$ 1.789.878.550, que totaliza 100% do nosso orçamento. E aí, para subsidiar todos esses programas, nós temos a estimativa da receita por fonte de recurso. Então, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, foi estimado uma receita de R$ 804 milhões,
R$22.200, que representa 44,92% do nosso orçamento. O Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o MDE, R$908.198.350, que representa 50,74%. O QES, o Cota Salário Educação, R$58.255.000, que representa 3,25%. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, orçado em R$18.918.000, que representa 1,06%. E o Fundo Municipal de Educação, FME, R$485.000, que representa 0,03%. Vou fazer aqui o Fundeb. Nós utilizamos ele, em sua maioria, para a folha de pagamento. O MDE, geralmente, nós subsidiamos as despesas de material escolar, as parcerias, o transporte escolar. O QES está a alimentação escolar, por exemplo. O PNAE, o programa diz por si só. E é isso. Vamos lá. Aqui é uma representação gráfica da receita, né? Foi apresentada anteriormente. O MDE 50,74, Fundeb 44,92, QES 3,25, PNAE 1,06 e o FME 0,03, que totaliza 100% do nosso orçamento para 2026. O próximo slide são as despesas por grupo, né? Então, está estimado o pessoal em encargos em R$ 854.032.200, que corresponde a 47,71. VA-VR e VT, R$ 145.990.000, que corresponde a 8,16% do nosso orçamento. O custeio, que são a manutenção dos programas existentes, corresponde a R$ 759.142.350, correspondendo a 42,41%. E o investimento, R$ 30.714.000, que corresponde a 1,72% e totaliza nosso orçamento para o ano que vem. Finalizei. Bom, temos duas inscrições. Lembrando que as inscrições já são encerradas, elas são abertas até o momento da apresentação. Temos inscritos aqui com a palavra agora Pedro Zanotti Filho, que é presidente do STAP. Tem vereador inscrito? Vereadora Fernanda? Bom, antes não tinha chegado aqui para mim, mas temos vereadores inscritos. Vai falar, vereadora? É que pela ordem, os vereadores eles falam primeiro. Né? Então, Então, vamos lá. Então, primeira inscrita aqui, temos dois vereadores inscritos. A primeira é a vereadora Fernanda Curti, tem 10 minutos, vereadora. Na sequência, o vereador Lauri Rocha também tem mais 10 minutos. Mais algum vereador inscrito? Perfeito. Com a palavra, a vereadora Fernanda. Bom, boa noite, presidente Leandro Dourado, as demais pessoas que estão aqui presentes. Bom, eu quero agradecer aos técnicos da educação que vieram. Não posso deixar de lamentar o fato do secretário não ter vindo. Acho que é sempre de bom tom os membros do governo virem aqui apresentar o trabalho e prestar esclarecimentos para a Câmara, mas, infelizmente, é uma prática, né? Os secretários não... São poucos os secretários que vêm aqui dialogar com os vereadores, com a Câmara Municipal. Então, agradecer aos técnicos que vêm cumprir esse papel tão relevante. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira, eu quero saber qual é o percentual de atendimento a crianças de 0 a 3 anos da rede própria. A segunda questão é que eu vi os indicadores do que se espera para os próximos anos, mas eu acho que a gente precisa entender como é que estão os indicadores nesse momento, 2025. Por exemplo,
qual é a taxa de alfabetização hoje das crianças? Porque eu vou dar um exemplo para os vereadores e vereadoras. Se a taxa de alfabetização desse ano for de 75%, a meta de no ano que vem estar 80%, ela é factível. Mas se o indicador desse ano, a alfabetização, estiver, por exemplo, 60%, eu não acredito que o ano que vem a taxa de alfabetização vai para 80%. Então, acho que para a gente projetar o que vai ser nos próximos anos, me parece relevante a gente também ter acesso aos indicadores desse ano para ver se vai se consolidar na prática ou se vai ser mera ficção. A minha última dúvida é que ali nas despesas, inclusive com recursos humanos, eu não consegui, na verdade, acho que não foi diferenciado o que é de despesa direta e o que é rede terceirizada. Que esses dois tipos de contratação, nós vamos tratar cada um de uma forma. Então, eu acho que é relevante a gente saber ali qual é o percentual que é gasto com despesa pessoal e outros investimentos da rede própria e o que é da rede terceirizada. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Eu vou poder me reinscrever, presidente? Não pode reescrever, né? Vereadora, infelizmente, como o tempo é curto, então eu peço para que a senhora e todos os demais façam todas as perguntas que ela vai marcando, depois ela responde, para que a gente seja mais rápido. Senão fica muito num bate-bola. Né? Aí a senhora pergunta, depois volta, faz outras perguntas, ou seja, só para a gente respeitar a questão mais do tempo. Então, acabei de lembrar uma última pergunta que eu quero fazer. Obrigada. Eu gostaria que a técnica da educação pudesse também diferenciar quais são os recursos que vêm do governo federal e quais são os recursos, o valor percentual de investimento do município. E o que disso está sendo usado na rede direta e o que está sendo utilizado na rede terceirizada. E aí, o que mais me surgir de dúvida depois, eu vejo outros meios para questionar. Obrigada. Obrigado, vereadora. Só para deixar bem claro, quem tiver mais perguntas, qualquer dúvida, né, a gente tem a plataforma e-democracia, que podem estar mandando as perguntas também, e podem estar enviando depois via requerimento. Com certeza a equipe técnica aqui está preparada e apta que vai responder. Agora, para responder aos questionamentos da vereadora, Cíntia, eu peço para que você possa explanar, tá bom? Obrigado. Boa noite, vereadora Fernanda. Com relação a qual o percentual de atendimento de crianças de 0 a 3 anos da rede própria, eu vou pedir para que você envie um ofício para a Secretaria de Educação, como não é um tema orçamentário, para eles te darem os dados mais certeiros, mais apropriados. Assim como a questão da taxa de alfabetização. Porque quando nós elaboramos o PPA, foi feito com o pessoal do DOEP, que é o nosso pedagógico, e eles passaram esses números. Eu acredito que eles têm uma série histórica, tá, vereadora? E aí, se você solicitar, eles enviarão facilmente para você. E, claro, eu também quero deixar claro que, quando a gente planeja, e a gente vai executar em 2026, todos esses indicadores, eles são passíveis de ajustes. Então, quando a gente começar a executar, a gente começar a avaliar, e aí a gente vai ter o momento de rever, principalmente para os próximos anos, tá? 27, 28 e 29. Mas, nesses dois casos, eu peço que, por favor, que envie um ofício para as áreas da educação, que eles vão responder mais acertadamente do que eu. Com relação aos recursos humanos, que não ficou diferenciado, aquele valor que eu apresentei ali da despesa é só rede direta. Só a rede direta, não está a rede complementar, não estão as nossas unidades complementares, as parcerias. A rede terceirizada. A previsão para o ano que vem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele é com recurso de MDE, tá? É recurso próprio, não é recurso federal, porque eu já entro na próxima pergunta, mas é um investimento em torno de 200 milhões. Isso, mais ou menos. Tá bom?
E a última pergunta que você me fez, você pediu para eu diferenciar quais são os recursos federais e quais os recursos do município. Se você puder ir no slide para frente, por favor. Eu acho que fica mais fácil. Vai mais um pouquinho. Opa, volta lá. O Fundeb é um fundo estadual, né? Então, ele é uma fonte estadual. O MDE é o recurso próprio da educação, então, é o tesouro, que a gente chama, né? O QESE é recurso federal, que é o Cota Salário Educação. O PNAE é recurso federal também. E o FME são o preço público que a gente cobra em nossos espaços. Então, é uma arrecadação que a gente faz, por exemplo, quando tem sessão de espaço no Adamastor, um exemplo, e em outros espaços que nós temos. Eu acho que respondi. Eu acho que é isso. Tá bom. Obrigado, Cíntia, pela explanação. Na sequência, gostaria de chamar o vereador Lauri Rocha. Boa noite a todos, todas. Eu só queria fazer duas perguntas, e eu não sei se você vai conseguir responder, porque às vezes os dados não estão aí você, posteriormente, se puder passar. Com relação à agricultura familiar, eu queria saber o valor que foi gasto este ano e qual é a previsão de gastos para o ano que vem. Simples assim, que nem diz o meu presidente. Perfeito. Só salientar aqui uma questão. A Cíntia está para apresentar o orçamento do próximo ano, do ano de 2026, né? E o PPA, que é o orçamento dos próximos 4 anos. Então, as perguntas aqui, peço para que todos que fizerem as perguntas se concentrem em gente discutir o orçamento só e não questões do orçamento desse ano, até porque pode ser que às vezes ela não veio preparada com o orçamento, com o gasto, né, desse ano, então ela está preparada aqui para fazer a explanação, a explicação do gasto que a gente vai ter, dos gastos agora para os próximos 4 anos e do orçamento do ano que vem, do ano de 2026, tá? Mas, claro que, se a Cíntia tiver essa resposta para o vereador, tá bom? Obrigado. Boa noite, vereador Lauri. Com relação à agricultura familiar de 2025, a Secretaria de Educação tem a obrigação, pelo que consta na lei, de aplicação de, no mínimo, 30% em agricultura familiar. Como nós não finalizamos o ano ainda, o nosso índice não está fechado, mas nós pretendemos ficar acima dos 30%. Em questão de valores, realmente, hoje eu não consigo te falar exatamente quanto que vai corresponder, mas o compromisso é o mínimo 30% para a gente atender a legislação. Para 2026, houve uma alteração da legislação do FNDE, não será mais 30%, passará para 45%. Então, a obrigação da Secretaria será de aplicar 45% do valor orçado no nosso PNAE do ano que vem. Então, é 45% de 18.918.000, no mínimo. Posso fazer também. Deixa eu ver aqui. Fez aí? O meu não foi, 0,45. No mínimo, 8.500.000 do nosso orçamento para o ano que vem. Terá que ser investido em agricultura familiar. Tá bom? Perfeito, obrigado, Cíntia. Agora, com a palavra agora o senhor Pedro Zanotti Filho, que é o presidente do STAP, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal. Perdão, Pedro. Mais uma vez, Pedro.
O doutor, perdão. Desculpa, não, por favor, pode vir. Com a palavra o vereador doutor Gustavo Mesquita. Boa noite a todos. Vou ser bastante breve também. Quero cumprimentar, dar as boas-vindas, agradecer a presença aqui dos técnicos da Secretaria da Educação, funcionários da Prefeitura. Bom, minhas perguntas são pontuais, especificamente em relação ao orçamento de 2026, do ano que vem. Dois pontos que nos preocupam muito, que são objetos de demandas constantes vindo tanto dos funcionários quanto das famílias que têm seus filhos matriculados na rede pública de ensino da cidade de Guarulhos. O primeiro deles é em relação aos uniformes. Eu quero saber se está expressamente previsto no orçamento do ano que vem a aquisição dos uniformes para as crianças, haja vista que nesse ano nós não tivemos o fornecimento dos uniformes, e essa é uma necessidade muito grande das famílias, das crianças que estudam na rede pública municipal de Guarulhos. Então, quero saber se a gente pode ter a certeza de que, no ano que vem, teremos o fornecimento dos uniformes para as nossas crianças. E outro ponto, em relação aos funcionários, de maneira geral, a gente sabe que a valorização salarial depende do orçamento geral, mas, especificamente, em relação à categoria dos professores eventuais, que é uma categoria importantíssima na rede pública de ensino da nossa cidade, que, inclusive, na grande maioria das unidades, são responsáveis pelo atendimento das crianças com necessidades especiais, autismo e outros transtornos, né? São profissionais que hoje são desvalorizados, recebem menos, têm a dificuldade do contrato, que é por tempo reduzido, muitas vezes não consegue renovar com o mesmo profissional, isso prejudica a continuidade do atendimento e da pedagogia do aluno. Então, se a gente tem alguma previsão de adequação dos funcionários eventuais, tanto em relação a uma contratação anual, como a própria valorização desses profissionais. Muito obrigado a todos, sempre à disposição. Vereador, há todo um esforço da equipe da Secretaria de Educação para disponibilizar os uniformes. Foi alocado valores para aquisição no orçamento de 2026. Para maiores detalhes, eu peço, tem um departamento responsável pela aquisição, que faz toda essa gestão de contrato, e aí, para eles informarem o plano de ação de forma mais adequada, eu peço que envie um ofício para a Secretaria, mas foi alocado recursos. Existe, ela existe. Com relação aos professores eventuais, é um assunto também do RH da Educação, e eu também vou pedir para o senhor encaminhar um ofício para o nosso Departamento de Gestão de Pessoas, para que eles possam informar de forma mais adequada se há um plano de ação, se há uma previsão para o ano de 2026. Não, existe o orçamento para a contratação de professores eventuais, mas o plano de ação, se vai haver adequação, aumento de valor, eles conseguem informar melhor. Mas há previsão orçamentária, sim, para a contratação de professores eventuais no orçamento. Tá bom? Perfeito. Agora com a palavra, fazer os questionamentos. Agora sim. Pedro Zanotti Filho. Certeza, Pedro. Agora pode vir, pode vir. Presidente do Estado. Pode ser o Rogério. Pedro, quer esperar um minuto? Pode mandar o Rogério na frente? Aí. Boa noite a todos, boa noite, presidente Leandro, boa noite, Cíntia, tudo bem?
Cíntia, é bem simplesinho o que eu vou falar. Eu estive aqui na tribuna dessa Câmara, aqui, falando com os vereadores, denunciando o não cumprimento da Lei 6.711, no artigo 30, no parágrafo 5, aproveitar que tem alguns vereadores aqui ainda, né? E vou continuar denunciando. Existe uma lei municipal, 6.711, que foi aprovada por essa Casa, né, para os vereadores. Ela está valendo, né? Está valendo, não foi revogada nem nada. Ela é de 2010 e ela não vem sendo cumprida. E por que é do orçamento? Eu vou ler aqui o artigo 3 dessa lei. Ele diz o seguinte, que o salário inicial do quadro do magistério, conforme o previsto nas tabelas acima referida da lei, né, não será inferior ao previsto na Lei Federal 11.738 de 2008, que instituiu o piso do magistério, né, do profissional do magistério da educação básica. Bom, isso quer dizer o quê? Que o salário inicial da minha função na prefeitura, ele não pode ser inferior à tabela ao salário do piso. E ele é inferior hoje. Ele continua inferior, ele foi inferior no governo Guti, durante os últimos 4 anos, e ele continua inferior. Então, a pergunta, para o orçamento 2026, o prefeito Lucas, o secretário, pretende cumprir a lei? Ele pretende arrumar isso daí, pegar a tabela e falar assim, ó, vamos cumprir a lei? Tem previsão orçamentária para isso? Eu acho que essa pergunta cabe, né, vereador Wellington? Porque está falando de orçamento e tem uma lei que está em vigor e que não está sendo cumprida. A outra situação, Cíntia, que eu também não sei se a secretaria está preparada, é que o STAP, ele ganhou uma ação, e até um advogado de fora também ganhou uma ação, que é o não cumprimento das evoluções dos professores. Então, a minha preocupação com essa questão orçamentária é que hoje, na data de hoje, nós executamos 3.500 ações de evoluções, né, desses professores. Vai dar em torno aí de uns 10% para cada um. E já foi julgado e nós ganhamos. Nós ganhamos e a prefeitura tentou um efeito suspensivo e foi negado. A justiça negou que ela tem que fazer a evolução. Bom, não é que eu estou preocupado com o orçamento, eu estou preocupado se os meus representados terão o dinheiro para receber, porque vai dar em torno de alguns milhões de reais aí. Ela cumpriu, a prefeitura cumpriu, a Secretaria de Educação cumpriu, acho que 4 ou 5 professores de uma ação de um advogado, né, simples, só que a nossa é de 3.800 professores, não é 4, 5 professores. Então, também uma pergunta para... Né, eu sei que a Cíntia veio aqui fazer outra coisa, viu, Cíntia? Eu só estou usando... Eu sei que você vai falar que isso quem tem que responder é o secretário, mas para deixar consignado aqui, né, inclusive o vereador Geraldo Celestino não está, né? Nós estamos numa campanha aqui que os professores estão pedindo para o Celestino, ser vereador Celestino, fiscalize e faça cobrar a 6.711. É o vereador mais velho da casa, né? E ele gosta de mim também, aí eu vou dar essa moral para ele trabalhar e fiscalizar em nome de 5.000 professores. E é isso. E é só essas 2 perguntas, Cíntia. E a questão também, a terceira, né, que é o que ainda me cobram, se tem alguma coisa no orçamento pensando na contratação de professores. No caso, nós temos a questão da inclusão em sala de aula, né? E aí a secretaria terminou o contrato e aí não tem esses professores auxiliares e tal, e cada vez mais os professores estão sufocados com isso. E aí, na parte da contratação, não sei se tem essa ideia de ampliar. Obrigado, viu, Cíntia? Obrigado, Leandro. Obrigado, Wellington. Obrigado aos demais vereadores. Muito obrigado mesmo. Está anotado aqui já as perguntas já do Pedro Zanotti. Agora eu queria convocar, então, para fazer os questionamentos também, o senhor Rogério Oliveira, que é o secretário-geral do STAP, e a Cíntia ela responde todas as perguntas de uma vez. Boa noite, vereadores. Boa noite, Cíntia. Cíntia, a LOA ela é uma obrigação legal, certo? Então, esse programa essa sessão está sendo transmitida
as pessoas que estão em casa e as pessoas que vão ver depois. Como ela se trata de uma questão legal, eu acho muito deselegante, Dourado, só para iniciar, os vereadores fazerem questionamentos que não interessam só a eles. Me interessa e interessa a muitos que estão acompanhando a sessão. Então, quando responder por ofício, essa questão vai ficar guardada para eles. E eu, que sou população, que sou trabalhador, não vou ter essa resposta. Segundo, nós estamos falando de receita e de despesa. Aqui você tem que a receita é uma previsão para 2026, 1.789 bilhões. Só que não tem uma referência de quanto que essa receita está programada para crescer em relação à receita de 2025, que é onde nós vamos pautar as discussões e o crescimento da cidade de Guarulhos. Então, tá faltando essa informação aí. Porque quando eu pego ali a despesa ela é fato que vai acontecer mesmo, a não ser que dispense todos os trabalhadores e que não dê mais aula para as crianças, a despesa ela é existente. A receita pode ser que tenha uma variação. Então, eu pego aqui, ó, pessoal e encargos, 854 milhões, VR e VA, 145 milhões, só que eu não sei o crescimento de 2025 para 2026, qual é a porcentagem de correção que está sendo reajustado, porque é o que interessa ao servidor, é saber justamente quanto que vai crescer, e aí é onde nós estamos entrando e pedindo as reservas financeiras, para que, se você aumentar a despesa com o pessoal já no orçamento, você facilita uma discussão lá na frente de evolução de plano de carreira, de evolução da lei que o Pedro acabou de questionar. Então, assim, eu não consigo vir numa sessão onde a gente vai discutir o orçamento, que discutir o orçamento é, inclusive, fazer preposições. Os vereadores, né, eles podem, nesse momento, falar, eu quero fazer uma emenda aí. Eu sei que depois eles vão conversar nas comissões, tudo, e vai fazer isso. Mas, para quem está assistindo e para quem quer discutir o orçamento, para o servidor que está ansioso, que já vem sofrendo há muito tempo, você não ter essa informação, por exemplo, quanto que 1.789 bilhões representa do orçamento global? Quanto que ele representa lá? Fora os repasses do governo federal, que é a grande maioria, qual a porcentagem que a prefeitura está colocando dentro desse orçamento? Então, fica uma coisa meio assim vaga, fica muito vaga, pouca informação para que seja discutido um orçamento. Eu, quando eu vou fazer a compra da minha casa, a minha esposa fala, vou comprar arroz, feijão, óleo, sal e açúcar. Esse é o básico. E aí a gente vai ver dentro do nosso orçamento se nós podemos comprar uma carne, se nós podemos comprar um azeite, se nós podemos comprar uma maionese. Então, o orçamento tem que ser discutido dessa forma. Qual a receita que eu tenho? Qual a despesa que eu tenho que é indispensável, que eu não posso mudar? Por exemplo, um convênio médico. E quais as projeções? Então, me desculpe, com todo o respeito que eu tenho a essa casa, com todo o respeito que eu tenho a você, Cíntia, isso não é discussão de orçamento. Infelizmente, não é uma discussão de orçamento. Muito obrigado a todos. Bom, Cíntia, com a palavra para responder os dois questionamentos. Eu vou responder o Pedro primeiro, né? Sempre há um interesse em cumprir a legislação. E o secretário ele solicitou estudos, né, para ver. Uma dessas, essa questão, Pedro. E conforme as decisões forem sendo tomadas, o orçamento vai absorver a despesa, tá bom? A mesma coisa para as ações judiciais. Se forem enviadas para a Secretaria de Educação, a ação judicial a gente cumpre. E com relação à inclusão, o secretário autorizou a contratação de PEIs, tá bom? Com relação à última pergunta do crescimento do orçamento, né? Nós temos um crescimento estimado de um ano para o outro. Nós usamos como base o PIB e o IPCA. E há um crescimento do orçamento, né, e aí também das despesas de forma geral da Secretaria de Educação, que gira em torno de 2025 para 2026 de 7,62%. Tá bom? Bom, sendo assim, eu acho que
Todos inscritos aqui, todos falaram. Quero agradecer aqui a presença de todos. Obrigado a Cíntia, obrigado ao Everton. Queria consignar aqui a presença de alguns vereadores aqui. Obrigado aos vereadoras que estiveram aqui, a todo o público que nos acompanharam. E, sendo assim, não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. Obrigado a todos. Boa noite.